Olha só, nessa parte aqui de cálculo estequiométrico, a gente vai dar ênfase à pureza dos reagentes. É o mesmo esquema, tá? O cara vai me dar uma equação, eu vou equilibrar se a equação não estiver equilibrada, e aí eu vou calcular em relação ao que ele pede e ao que ele dá, tá? A percentagem de pureza daquele determinado reagente. Então aqui eu coloco para vocês, ó, o grau de pureza é uma medida relacionada a misturas. O grau de pureza de uma substância no estado sólido, líquido ou gasoso indica a porcentagem dessa substância que verdadeiramente interessa numa reação, quando essa substância faz parte de uma mistura. Então eu estou dando um exemplo aqui da gasolina, porque eu acho que todo mundo conhece. Tá? O motor do automóvel, o motor é explosão. Então eu coloquei como exemplo, ó, no motor dos automóveis, a queima da gasolina é uma reação entre a gasolina e moléculas de gás oxigênio, O2, do ar atmosférico. Porém, o ar não contém só oxigênio. Na verdade, esse gás corresponde a 20% de qualquer volume de ar atmosférico. E 78% desse volume é de nitrogênio. Só para lembrar, o nitrogênio é um gás inerte, ele não reage absolutamente com ninguém, tá? Só que o nitrogênio não entra na queima da gasolina. O que interessa é só o gás oxigênio. Então dizemos que o grau de pureza do ar em relação ao oxigênio é de 20%. Por exemplo, se eu pego uma amostra de 100 gramas de ar atmosférico, 20 gramas pertence ao oxigênio. Isso tem que ficar claro para a gente dar continuidade ao nosso raciocínio. E aí eu coloco para vocês aqui um exemplo, ó, tá? Um exercício relacionado a grau de pureza. Considere a reação. Então está aqui, ó. Já vem equilibrada a equação, nota que já está com seus coeficientes, né? Então aqui eu tenho, ó, sulfeto de ferro 2, ou sulfeto ferroso, mais, quer dizer, aqui seria 1 mol, né? Mais 2 mols de HCl, ácido clorídrico, produzindo 1 mol de cloreto ferroso, ou cloreto de ferro 2, mais 1 mol de ácido sulfídrico. Perfeito? H2S. Então, nota, a equação já está equilibrada. Pergunta, qual é a massa de cloreto de ferro 2, esse carinha aqui, tá? Obtida quando 1.100 gramas de sulfeto de ferro 2, esse carinha aqui, de 80% de pureza, reagem com excesso de ácido clorídrico. Então, a primeira observação, desculpem, esse papo aqui, excesso de ácido clorídrico, isso representa dizer que todo o sulfeto ferroso ou sulfeto de ferro 2 reagiu, tá? Quando ele fala em 80% dessa massa dada, lembra da gasolina, do oxigênio, do ar atmosférico. Se 20% do ar atmosférico corresponde ao grau de pureza de oxigênio, tá? Então, da massa que eu pegar de oxigênio, de gás atmosférico, eu vou calcular 20% que pertence ao oxigênio, ou seja, aquele exemplo que eu dei. Se eu pego 100 gramas de ar atmosférico, 20 gramas vão corresponder ao oxigênio. Se ele me dá 1.100 gramas de sulfeto de ferro 2, tá? E diz que tem 80% de pureza, eu tenho que, dessa massa, calcular 80%. Então é o primeiro passo aqui, ó. Como é dado o grau de pureza do sulfeto ferroso, ou sulfeto de ferro 2? Isso indica que está misturada a outras substâncias, de tal modo que, dos 1.100 gramas de sulfeto de ferro 2, apenas 80% são realmente de sulfeto de ferro. Então isso tem que ficar claro. É só essa quantidade que reage com ácido clorídrico. O resto é impureza. O resto não me interessa. Então, cálculo da massa de sulfeto de ferro 2. 80% de 1.100. Matemática. 80% está aqui. D em matemática quer dizer vezes 1.100. Corto, simplifico os dois zeros do 100 com os dois zeros
do 1.100, eu vou ter 80 vezes 11, o que vai dar 880 gramas. Então, essa é a massa de sulfeto de ferro 2 pura. Aqui não tem mais impureza. Essa massa que ele me dá no problema, que reagiu, e a partir da reação dessa massa com excesso de ácido clorídrico, ele quer saber quanto de cloreto de ferro 2 foi produzido. Então é o segundo passo. Só que antes de eu saber a massa de cloreto de ferro 2 produzida, eu tenho que calcular, já que o problema faz relação entre massa de sulfeto de ferro e massa de cloreto de ferro, tá? Eu vou calcular a massa molar das duas substâncias. Lembra, ferro, vou na tabela periódica, massa atômica 56. Cloro, vai na tabela periódica, cada mol de cloro, a massa molar do cloro é de 35,5. Como eu tenho 2 na molécula, 35,5 vezes 2, o que vai dar 71. 56 mais 71, 127 gramas. Como é massa molar, em cada mol de cloreto de ferro 2, eu tenho 127 gramas. O mesmo a gente faz para o sulfeto de ferro 2. De novo, ferro, vou na tabela periódica, 56 gramas. Enxofre, vou na tabela periódica, 32 gramas. Nota que aqui, ó, 1 para 1. Está aqui, 56 vezes 1, 32 vezes 1. Somando 88 gramas por mol, porque eu estou calculando a massa molar. Em cada mol de sulfeto de ferro 2, eu tenho 88 gramas. Então, nota que o meu problema, tá, não entra nem o ácido clorídrico e nem o ácido sulfídrico. Então, esses caras, ó, não vão entrar na minha relação. Só vai entrar o sulfeto de ferro 2, como está na equação, 1 mol, e o cloreto de ferro 2, como está na relação, também 1 mol. Eu já vi que 1 mol de sulfeto de ferro 2, 88 gramas, 1 mol de cloreto de ferro 2, 127 gramas. Esse é meu cabeçalho, isso é meu. Agora sim, como ele quer que reaja 880 gramas de sulfeto de ferro 2, qual é a massa de cloreto de ferro 2 produzida? Então, se eu reajo 88 gramas de sulfeto de ferro, eu produzo 127 de cloreto de ferro. Se eu reagir 880 gramas, como ele quer, lembra, pureza, impuro, tá? Tirei dos 1.100 que ele mandou, que era impuro. Quanto eu vou obter de cloreto ferroso, ou cloreto de ferro 2? Então, lá vou eu, ó, x vezes 88, está aqui, é igual a 880 vezes 127. Pega 88, passo para lá, vai dividir, tá, ó, 880 e 88 são múltiplos, vou dividir pelo menor, 880 por 88 dá 10, 88 por 88 dá 1, não vou colocar, tá? Então, ficou 10, simplificando isso, vezes 127. O que vai dar 1.270 gramas de cloreto de ferro 2. Lembra aquele papo que eu falei? Eu não preciso fazer isso quando eu ver que eu tenho, observar que eu tenho múltiplos. É só me ligar, ó, de 88 para 880, nota que aqui eu multipliquei esse carinha por 10. 88 vezes 10 vai dar 880. Obrigatoriamente o lado de cá também. 127 vezes 10, 1.270. Muito mais rápido aquele esquema que a gente faz. Então já viram que isso aqui não é difícil, tá? Como eu falei, é um caso especial de cálculo estequiométrico, muito utilizado, muito exigido em provas de vestibulares. Então está aí o nosso exemplo. Valeu, gente boa. Até a próxima página.